Até onde vai a ganância do ser humano? Hoje eu vou contar para vocês o caso de uma mulher que parece ser muito triste porque ao longo da vida dela, ela vai acabar perdendo vários maridos, fica então viúva várias vezes, mas será que é triste mesmo? Ou será que foi ela que causou tudo isso? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje então eu vou contar para vocês a história de Melissa Ann Russell. Ela nasceu em 16 de maio de 1935 em Burtchurch, no Canadá. Melissa teve vários sobrenomes, como Melissa Ann Shepard, Melissa Ann Friedrich, Melissa Ann Stewart e assim vai. E ela é conhecida como a Viúva Negra da internet. E por que ela é conhecida assim? Porque, para quem não sabe, a Lactrodectus, conhecido pelo nome comum de aranhas pretas ou viúvas negras, é um gênero de aranhas pertencente à família Theridiidae, que inclui 32 espécies confirmadas. O nome comum viúva negra deriva da maioria das espécies desse gênero, sendo que a fêmea devora o macho após a cópula. Então aqui vocês já estão entendendo, né, o que essa mulher vai fazer ao longo da vida dela. Então, voltando aqui na nossa história da Melissa, em 1953, ela estava com 18 anos nessa época e ela vai morar em Ontário para morar na casa de uma tia e lá ela termina os seus estudos. E em 1955, ela estava com 20 anos, ela conhece Russell Shepard. Os dois se casaram, tiveram 2 filhos, mas a gente não sabe muito da história do Russell aqui. A única coisa que eu encontrei na internet sobre ele é que ele foi o único marido dela que ela não tentou tirar a vida. Bom, o casamento deles não dá certo, logo depois eles se separam. E muitos acreditam que o casamento não deu certo, principalmente porque a Melissa já estava ali iniciando as suas atividades criminais. Entre os anos de 1970 e 1985, ela vai ser acusada de vários crimes diferentes. E entre eles estava roubo e fraude, e ela vai acabar ficando 5 anos na cadeia e em 1985 ela vai ser liberada. E depois disso, ela vai então começar a procurar as suas vítimas. Então, em 1989, a Melissa estava com 54 anos nessa época e ela conhece Gordon Stewart. O Gordon tinha 42 anos, teve uma carreira como militar e nessa época ele já estava aposentado. Gordon tinha uma boa aposentadoria e um valor aproximado de $50 mil na poupança. Ele estava se sentindo sozinho porque a esposa dele faleceu de câncer em 1986, aproximadamente 3 anos antes dele conhecer a Melissa, e essa foto aqui foi tirada pouco tempo antes da esposa dele perder a vida. Bom, então a Melissa entra na vida dele e ela se apresenta como uma mulher muito religiosa, certinha, e os dois logo iniciam uma relação amorosa. E em 1990, menos de 1 ano depois de se conhecerem, os dois se casam em Las Vegas. Detalhe que ela não tinha se divorciado do primeiro marido nessa época. Esse casamento aqui, ele vai ser anulado depois, mas ninguém sabia disso, tá? Então, aparentemente, os dois estavam ali oficialmente casados. Então, o Gordon é o marido número 2 da Melissa. Depois do casamento, o Gordon começa a ter dificuldades financeiras. Aqueles $50 mil que ele tinha lá na conta já começou a desaparecer nos primeiros meses que ele se casou com a Melissa. O casamento dos dois não estava dando certo e o Gordon começa a beber muito nessa época. Mas pior que isso era o fato de que começou a acontecer algo esquisito. O Gordon começa a ter muitos problemas de saúde, ele começa a desmaiar frequentemente e também ele perde peso muito rápido. Bom, o irmão e a irmã do Gordon conseguem descobrir sobre a ficha criminal da Melissa, porque lembra que ela foi presa lá por fraude, roubo e tudo, e eles acabam falando isso pro Gordon, que eles descobriram essa informação, mas infelizmente o Gordon decidiu continuar com a Melissa mesmo assim. Bom, passa um tempo ali então, e no dia 23 de dezembro de 1990, é chamada uma ambulância lá na casa do Gordon e da Melissa. Quando os paramédicos chegam lá, eles encontram o Gordon no chão, num estado assim que ele estava falando nada com nada e estava espumando pela boca também. Eles levam ele rapidamente para o hospital e lá os médicos descobrem que ele tinha uma quantidade muito grande de um sedativo muito forte. E esse remédio
ele não tinha receita médica, tá? Nenhum médico tinha receitado aquilo para ele. Ele fica então no hospital por algum tempo, depois ele recebe alta e vai para casa, continua ficando com a Melissa. E ele não registrou nenhuma queixa contra a Melissa naquela época, mas ele já estava duvidando dela, porque ele chegou a comentar com os irmãos dele também que ele achava que a Melissa estava colocando alguma coisa ali na bebida dele e que teve um dia que ela deu um chá para ele e depois de tomar aquele chá, ele dormiu por 3 dias. E nos próximos dias ali, o Gordon e a Melissa vão brigar muito dentro de casa. Isso aqui nós já estamos falando do início de 1991 e teve um certo dia que essa briga aí foi tão, acalorada que o Gordon chega a dar um tapa na cara da Melissa. A Melissa chama a polícia e a polícia realmente prende ele. Assim que a polícia prende ele, ele já se declara ali culpado, ele é julgado e pega alguns meses ali de cadeia somente. Agora, o mais estranho dessa história ainda é que no tempo que ele estava na prisão, a Melissa ia lá visitar ele também. Bom, logo depois ele recebe então a sua liberdade condicional. Essa liberdade vai sair no dia 26 de março de 1991. Só que a regra ali dessa condicional era que ele não podia chegar perto da Melissa. Mas mesmo assim, a Melissa continuou a se encontrar com o Gordon. E um tempo depois, os dois decidem realmente morar juntos novamente, só que eles vão morar em outra cidade, nesse apartamento aqui. Então eles começam a morar juntos novamente no dia 20 de abril de 1991. E uma semana depois, a Viúva Negra vai começar a atacar. Porque no dia 27 de abril de 1991, os dois saem para passear de carro e eles vão para essa estrada aqui que ficava afastada da cidade. E agora eu vou contar para vocês o que aconteceu naquele dia, mas vamos levar em conta que essa aqui é a versão da Melissa, tá? Porque o Gordon, infelizmente, ele não sobreviveu para contar. A Melissa conta, então, que nesse dia, quando eles saíram aí com esse carro, o Gordon saiu com uma faca e que ele ameaçava de tirar a vida dela. Ele vai nessa estrada aí vazia e para no acostamento. E diz que nessa hora, com esse utensílio ali, ele força uma relação íntima com ela, caso contrário, ele iria tirar a vida dela. Faz tudo aquilo ali e depois, quando ele termina, ela conta que ele vai atrás do carro, ali no mato mesmo, para fazer xixi, e que nesse momento ela aproveita para fugir ali da situação. Então ela pula para o banco do motorista e ela fala que ela acidentalmente engatou a ré do carro, então o carro foi para trás e acabou passando em cima do Gordon. Ela conta que ela achou que estava passando em cima de um tronco. Então, a única saída ali para ela era ir para frente, com o carro, para sair daquele local ali. Então, ela fala que ela engatou a primeira e foi e passou novamente por cima do Gordon e saiu ali daquela estrada, fugiu do local. Só que o que a Melissa não esperava é que tinham testemunhas. Sim, tinha um casal em um outro carro nessa mesma estrada que viram toda essa cena e também ficaram assustados, pensando por que a pessoa está fazendo isso, passando em cima do cara 2 vezes, e esse casal decidiu seguir ela também. Eles contam que eles seguiram por um bom tempo, o carro dela nessa estrada, porque ela estava em alta velocidade e eles queriam anotar a placa e não estavam conseguindo enxergar. Mas eles falaram que teve uma hora que ela freou para fazer uma curva e nesse momento realmente eles conseguiram anotar todos os números da placa, desistiram então de seguir ela, porque eles já tinham as informações, e voltaram para tentar socorrer o Gordon. Eles chamaram a ambulância, mas quando a ambulância chegou no local, infelizmente já era tarde demais, porque o Gordon tinha sim perdido a vida. Só que ele já estava meio sem vida quando tudo isso aconteceu. Por quê? Quando ele chega lá no hospital, tudo acontece, é claro, e os médicos vão fazer o exame no corpo dele, para ver o que tinha acontecido realmente, e o resultado ali veio que ele tinha uma alta dose de tranquilizantes no organismo dele,
aqueles mesmos que ele tinha parado no hospital, lembra? Exatamente o mesmo remédio, tá? E o médico falou que tinha tanto que quando tudo aconteceu, ele estava praticamente em coma já. Mas a razão final dele ter perdido a vida foi por causa do atropelamento. Bom, a Melissa, o que aconteceu? Ela fugiu lá da cena e 3 horas depois ela vai na delegacia e ela chega na delegacia falando que ele teria forçado a relação íntima com ela e que ela fugiu dali e acidentalmente ela atropelou ele, mas ela não sabia que tinha atropelado, achava que tinha passado em cima do tronco. A polícia também pede que seja feito o exame de corpo de delito na Melissa. E o resultado desse exame não tinha nada ali, ninguém forçou relação íntima nenhuma com ela. Ela tenta explicar esse resultado desse exame também e ela fala que o Gordon teria feito outras coisas com ela que não iria dar ali no exame. Bom, nesse meio tempo ela fica ali aguardando, acho que o julgamento em liberdade, não consegui aqui essa informação na internet, tá? Se ela ficou realmente presa lá na hora ou se ela guardou em liberdade. Mas enfim, um pouco tempo depois vai iniciar esse julgamento. Mas nesse meio tempo, ela vai se divorciar legalmente do primeiro marido. O primeiro divórcio, então, é finalizado em maio de 1991 e ela é julgada pelo caso do Gordon e ela é considerada culpada e em 1992 ela vai ser condenada a 6 anos de prisão. E durante o período que ela estava na prisão, ela cria um grupo de apoio de mulheres que sofrem violência doméstica. Isso mesmo, ela começa a se passar de vítima. Em 1994, ela aparece nesse documentário aqui e ela fala ali sobre a vida na prisão e sobre a inocência dela. E nesse mesmo ano de 1994, ela recebe a sua condicional por bom comportamento, então ela ficou somente 2 anos presa por ter tirado a vida do Gordon. E quando ela sai da cadeia, ela continua ali se fazendo de vítima. Ela vai participar de vários programas de TV lá do Canadá e ela fala que ela sofria da síndrome da mulher maltratada. As pessoas naquela época realmente acreditavam que ela era a vítima, mas será? Eu acho que escutando a continuação da história dela aqui, vocês vão conseguir responder essa pergunta. Então, assiste o vídeo até o final e no final me respondam aqui nos comentários, tá? Se vocês acham que ela era realmente a vítima ou não. Passa um tempo, então, ela vai conhecer outro homem. Em abril de 2000, ela conhece Robert Friedrich. O Robert foi um engenheiro bem-sucedido, tinha uma boa aposentadoria e uma poupança no banco que tinha aproximadamente $300.000. Ele era um homem muito religioso, ele estava se sentindo sozinho porque a sua esposa faleceu 1 ano antes dele conhecer a Melissa. A Melissa escreve uma carta para ele logo depois de eles se encontrarem pela primeira vez e na carta ela conta que o Espírito Santo falou para ela que o Robert ia ser o próximo marido dela. E ela conta ainda que quando ela teve essa visão, ela começou a falar na língua dos anjos e tal. Bom, ela escreveu aquela carta ali para ele, ele recebe a carta e já responde e eles então começam a se encontrar. E 3 dias somente depois da resposta dessa carta, os dois ficam noivos. E no dia 23 de junho de 2000, aproximadamente 2 meses somente depois do primeiro encontro deles, os dois se casam. Esse é o marido número 3. Eles se casam em uma capela lá no Canadá. Agora, o filho do Robert e a nora ficam desconfiados. Como assim que meu pai se casa com uma mulher que ele acabou de conhecer? O filho não aprova o casamento do pai, mas mesmo assim esse casamento aconteceu. Logo depois, o casal sai em lua de mel, uma lua de mel de 5 meses, visitaram muitas cidades dos Estados Unidos e essa viagem inclui também um passeio em um cruzeiro de luxo. Essa viagem custou aproximadamente $250.000, dinheiro que foi tirado da poupança do Robert, é claro. E só uma informação que eu esqueci de dar no início do vídeo, a Melissa ela nasceu no Canadá, né? E ela não vai atuar somente no Canadá, não. Ela vai fazer algumas coisas no Canadá, depois ela vai para os Estados Unidos, volta para o Canadá, ela vai nesse vai e vem, sabe, entre Canadá e Estados Unidos. Então, a nossa história de hoje vai acontecer nesses 2 países. Agora, voltando aqui para nossa história, depois da viagem dos dois, eles foram morar na casa do Robert, que ficava na Flórida. E em março de 2001, aproximadamente 1 ano depois do casamento, começa a acontecer algumas coisas esquisitas com o Robert
também. O Robert começou a ficar doente frequentemente, ele começou a ter muita dificuldade para andar também, começou a andar com aquele andador, sabe, que a gente segura assim. E ele passava muito tempo no hospital, o que era algo preocupante, mas que de início ninguém ficou muito desconfiado não, porque o Robert já tinha ali passado dos 80 anos de idade. Mas o filho do Robert começou a desconfiar muito da Melissa, porque o pai dele começou a piorar cada vez mais. Então, em julho de 2002, ele chega a ligar para um serviço de ajuda para idosos e fala que suspeita que a Melissa estava fazendo alguma coisa com o pai que estava causando a doença. E essa mesma organização também vai dar uma informação para o filho do Robert, falando que o pai dele estava num estado ali que ele teria direito a uma enfermeira 24 horas de graça. Parece que era o próprio convênio de saúde que dava para ele esse serviço. Então o filho do Robert vai falar com a Melissa, né? Falar, olha, vamos colocar a enfermeira aí, né? Para vocês, 24 horas para cuidar do meu pai. A Melissa, ela nega, ela não quer enfermeira nenhuma na casa. A gente já começa a desconfiar, né? Por que ela não queria? Lembra dos remédios, né? Então, a gente já começa a entender qual que era a real causa da doença do Robert. E nesse meio tempo, a Melissa vai fazer mais uma coisa. Ela vai fazer com que o Robert mude o testamento dele. Então, o Robert coloca a Melissa como herdeira também. Bom, o Robert tinha 3 filhos e a Melissa ainda deixa uma mensagem de áudio para um desses filhos falando que ela já tinha conversado com o pai dele e que eles iriam mudar o testamento e que ela iria ficar com a metade, né, da herança e a outra metade, que seria para os outros 3 filhos, seria doado para essa organização cristã aqui que eu estou mostrando na tela para vocês. Nessa mensagem, ela ainda finaliza falando, olha, vocês não vão receber nada, vocês vão receber um grande e gordo zero. E realmente, depois disso, o testamento do Robert foi realmente modificado e alguns meses depois, o Robert não resiste. No dia 16 de dezembro de 2002, o Robert tem um ataque cardíaco e acaba falecendo. Depois disso, quem fica ali, né, para fazer todas as coisas, né, todos os trâmites e tal, cemitério, é a própria Melissa, que é a mulher dele, é claro. E não foi feita nenhuma necrópsia no Robert, tá? E o corpo dele foi cremado. Depois disso, a Melissa vai continuar morando na casa do Robert por mais aproximadamente uns 5 meses. Ela vai vender essa casa e vai coletar também um dinheiro que ele tinha de um seguro de vida. Então, no total, ali pela venda da casa e esse seguro também, ela vai embolsar mais $100 mil. Mas o que a Melissa não sabia é que a polícia já estava investigando ela. Entre 2003 e 2004, a polícia vai investigar ela porque ela ainda estava usando identidades falsas para conseguir comprar remédios que precisavam de receita. A polícia também estava investigando ela por fraude. Ela estava recebendo benefícios do governo usando 2 nomes diferentes. Ela usava o nome de Melissa Ann Shepard, que é o sobrenome do Russell, o marido número 1, e Melissa Stewart, o sobrenome do Gordon, que é o marido número 2. Essas 2 investigações que estavam acontecendo eram separadas, tá? Existia a investigação sobre a compra de medicamentos e a outra investigação sobre os benefícios do governo. A equipe que estava investigando a questão dos remédios decidiu arquivar tudo isso aqui porque eles não tinham provas o suficiente. Agora, a outra investigação sobre os benefícios do governo continuaram. E enquanto isso tudo estava acontecendo, que a Melissa não está sabendo, ela descobre a internet. E ali na internet era o lugar perfeito para ela caçar novas vítimas, né? Por isso que ela é conhecida como a viúva negra da internet. E foi assim que ela criou, então, um perfil no site americansinglesdating.com, que é um site ali de relacionamento dos Estados Unidos. E nesse site ela conhece o Alex, um homem que era divorciado, recebia uma boa aposentadoria e tinha uma poupança com um valor de $18 mil. Dinheiro esse que ele economizou a vida inteira. Os dois combinam de se encontrar em um restaurante. Ela vai de carro e falou para ele que estava indo do Canadá para se encontrar com ele nos Estados Unidos. No dia 5 de novembro de 2004, os dois se encontram para jantar e durante esse jantar o Alex pergunta para ela qual hotel, né, que ela vai ficar e tal, e ela fala que ela não sabia onde que ela ia dormir.
Aí o Alex ainda fala para ela, olha, você pode ficar no meu apartamento se você quiser, mas eu tenho só um quarto. E ela falou, não, tudo bem, eu fico no seu apartamento. E a partir desse dia, no primeiro encontro, ela já começa a morar junto com o Alex. E o Alex vai ser o marido número 4. Na verdade é namorido número 4, porque os dois não chegaram a se casar. Agora olha o estranho, é claro que vai começar a acontecer coisas esquisitas com o Alex, só que vai começar a acontecer essas coisas na primeira noite que eles ficaram juntos. Naquela mesma noite, então, que ela foi e se mudou para a casa dele, os dois dormiram juntos e tal, e no meio da noite o Alex conta que ele acordou para ir no banheiro. Só que quando ele foi no banheiro, ele já viu que ele estava com a visão meio embaçada e acabou desmaiando e caindo e machucando a cabeça. A Melissa mesmo que chamou a ambulância, e o Alex foi levado para o hospital. E o Alex, quando chega no hospital, ele é internado e tal, só que ele já era uma pessoa de idade, né, e já tinha alguns problemas de saúde, ele era diabético e também ele conta que ele não desconfiou de nada, porque como era a primeira noite ali, né, primeiro relacionamento dos dois e tal, ele achou que ele tinha ficado muito entusiasmado, alguma coisa assim, e por isso ele tinha desmaiado. Bom, ele né, segue um tratamento e logo depois ele recebe alta. E os dois continuam morando juntos. E nos próximos 2 meses que eles estavam juntos, o Alex vai para o hospital 8 vezes por causa de situações esquisitas, mas ele continua não desconfiando de nada. Só que o filho do Alex fica preocupado, porque logo depois que a Melissa começou a namorar com o pai, as internações no hospital eram frequentes. E o mais estranho, o Alex entrava no hospital, era internado, melhorava, recebia alta, e quando voltava para casa, onde ficava sozinho com a Melissa, ele começava a piorar novamente. E já ali nesses primeiros 2 meses, a Melissa vai começar a agir. Lembra que o Alex tinha $18 mil na conta dele, né? Ela vai lá e começa a sacar todo esse dinheiro da conta. E ela vai ainda além, porque no dia 28 de dezembro de 2004, ela faz o Alex assinar um documento que daria ali todos os direitos para ela fazer o que ela quisesse em nome dele. E fez isso enquanto ele estava no hospital ainda. Então, provavelmente, ele nem sabia o que ele estava assinando. E aqui nesse ponto, ela já tinha esvaziado a poupança dele, né? Mas com esse documento aí em mãos, ela vai tentar também pegar um imóvel que ele tem e colocar no nome dela. Só que no meio tempo, tem o filho que estava desconfiado também. Em janeiro de 2005, esse filho vai lá no hospital conversar com os médicos para olhar a ficha médica, o que está acontecendo realmente com o pai dele. E o médico avisa que o pai dele sempre tinha uma quantidade ali muito grande de um tranquilizante no organismo. Aquele mesmo remédio, tá? Que os outros maridos também receberam. E que esse tranquilizante, ele não tinha receita médica para isso. Bom, o filho fica ainda mais desconfiado e vai olhar a poupança do pai. Quando ele olha, ele sabia que o pai tinha $18 mil na poupança, ele viu que então, naquele momento, o pai tinha só $2 e alguns centavos naquela poupança. Aí, nesse ponto aqui, esse filho vai e liga para essa mesma organização ali de ajuda aos idosos, né, que você pode também fazer denúncia se tiver alguém maltratando algum idoso e tal, e foi isso que ele fez. Ele fez essa denúncia e essa organização falou, não, corre para a polícia então, porque eles vão fazer a coisa muito mais rápida aqui para você. Nesse meio tempo, o pai dele e a Melissa, eles já não estavam mais morando juntos na casa, porque a Melissa já tinha colocado o Alex em um asilo e ela estava morando sozinha na casa do Alex. Só que nesse meio tempo que o Alex estava no asilo, a Melissa ainda estava tentando arrancar mais coisas dele. Lembra do imóvel que ela queria colocar no nome dela, né? E ela estava lá visitando ele no asilo frequentemente. Bom, ao mesmo tempo, então, a polícia já começa a investigar aqui o caso e eles vão procurar pela Melissa lá no próprio asilo e realmente encontram ela durante o horário de visitas lá. Então, o investigador chega lá e fala, Melissa, a gente precisa conversar com você sobre algumas coisas aqui. E ela fala, não, tudo bem, já vou conversar com você, só vou no banheiro rapidinho, já volto aqui. Nesse meio tempo que ela foi no banheiro, claro que o investigador não é bobo nem nada, né? Ele foi, depois de conversar com a Melissa e tal, ele foi nesse banheiro para verificar os lixos do banheiro para ver se ela tinha jogado algo lá. E realmente ela tinha jogado um envelope no lixo lá do banheiro e dentro desse envelope estavam várias identidades que ela usava e também
um documento ou um contra-cheque, não consegui entender direito, tá? Mas no valor de $5.000 que ela tinha arrancado lá do Alex. E com todos esses documentos ali em mãos, então a polícia conseguia realmente ali abrir um caso, né, contra ela. Depois de um tempo, ela vai ser então julgada por ter tentado tirar a vida do Alex, porque o Alex conseguiu sobreviver ao ataque da Viúva Negra. Na verdade, ele foi salvo pelo próprio filho, né? Porque se não fosse o filho lá chamar a organização, a polícia, tudo, isso aqui ia continuar e talvez ela ia conseguir ali finalizar o plano dela com os remédios que ela usava. Então iniciou o julgamento, ela é considerada culpada por exploração de idoso, fraude e também uso de identidades falsas. E em março de 2005, ela foi condenada a 5 anos de prisão. Ela fica presa por 4 anos somente e em abril de 2009 ela foi libertada e deportada para o Canadá. Agora você acha que ela parou por aqui? Porque ela já tinha uma certa idade nessa época, né? Não, ela não parou não, tá? Porque lá no Canadá ela vai morar em um condomínio ali de casas, que era um condomínio para aposentados. E nesse condomínio eles se encontravam ali frequentemente para jogar cartas e tal, então existiam essas festas, esses encontros, e ela conhece um vizinho de porta dela, parece que esse vizinho morava a 4 ou 5 casas só de distância da casa dela e começa a flertar já com esse homem. Esse vizinho se chama Fred Weeks, um homem que quando conheceu ela tinha 75 anos de idade e também estava se sentindo solitário porque a mulher dele faleceu 1 ano antes dele conhecer a Melissa. E lembrando que a Melissa também já era uma senhora nessa época, ela tinha 77 anos, então os dois tinham quase a mesma idade. E logo depois eles se casam. E o Fred é o marido número 5 da Melissa. 5 porque eu tô contando o Alex, tá? O Alex, eles não chegaram a se casar oficialmente, eles só moraram juntos, mas também muitos dos outros maridos que ela se casou, esses casamentos, eles foram anulados depois porque muitas das vezes ela usava identidades falsas. E logo depois do casamento, o Fred e a Melissa saem em lua de mel. Essa lua de mel vai iniciar em setembro de 2012. Agora, nessa época aqui, a Melissa já era conhecida como a Viúva Negra da internet, tá? Porque já tinha saído um documentário do The Fifth State que contava a história dela e falava sobre todas essas suspeitas ali dos remédios que foram encontrados nos ex-maridos sobreviventes e nos que não sobreviveram também. Enquanto eles estavam lá na lua de mel, um amigo do Fred, que até hoje ele conta que ele se arrepende muito, né? Porque ele até abençoou ali o casamento dos dois, ficou muito feliz quando o Fred se casou com a Melissa, mas quando ele estava na lua de mel, ele descobriu a existência desse documentário e que a Melissa era conhecida como a Viúva Negra da internet. Então ele ficou muito preocupado com o amigo dele, tentou entrar em contato com a polícia, na verdade ele entrou em contato com a polícia, contou toda a história e falou, olha, vão lá na lua de mel deles, então, achem o casal e tragam o meu amigo de volta, com segurança, porque essa mulher pode fazer alguma coisa contra ele. A polícia naquela época falou que, olha, desculpa, mas a gente não pode fazer nada. Bom, esse amigo ele vai continuar tentando encontrar o Fred, mas na verdade já era tarde demais, porque quando ele estava fazendo isso, o Fred já estava a caminho de volta para casa. Ele e a Melissa estavam retornando em uma balsa e depois de desembarcarem dessa balsa, os dois decidiram se hospedar nessa guest house aqui, que é como se fosse um hostel ou uma pousada. A dona desse local disse que notou que o Fred estava doente, tipo verde, quando eles chegaram. E a Melissa falou que os dois passaram a noite anterior vomitando muito, provavelmente por conta da balsa. A dona do hotel falou que achou muito esquisito aquilo porque o Fred realmente estava num estado muito ruim, mas a Melissa, que disse que estava vomitando também, estava linda e ela ainda fala, poxa, ela estava linda num terno vermelho e que não parecia estar doente como ela falou. O casal ficou o dia inteiro no quarto e no dia seguinte a dona da pousada foi ver como estava o Fred. E a Melissa falou que ia levar ele no hospital porque ele não estava melhorando. A dona do hotel ainda falou que poderia chamar uma ambulância e a Melissa respondeu que não, que ela queria tomar o café da manhã tranquilamente, porque ela sabia que ia passar o dia inteiro no hospital com o Fred, provavelmente, então ela queria se alimentar
antes de chamar a ambulância. Mas mesmo assim, a dona do hotel chamou a ambulância, mesmo com a Melissa dizendo não, porque ela viu realmente o estado que o Fred estava. A ambulância chegou então e levou o Fred para o hospital. A Melissa chega aí no hospital com ele, mas deixa ele lá e ela vai para casa. Então lá no hospital, os médicos fazem o exame e percebem que o Fred tem uma alta quantidade de um certo sedativo no organismo, o mesmo exato que ela tinha dado para os outros maridos. Ali ele já começa, claro, a desconfiar, porque ela já era a viúva negra da internet, e nesse ponto aqui, ela meio que perde o contato, eu acho, com o Fred. Eu não consegui entender aqui na história, mas fato é que o Fred conseguiu se recuperar, ele não voltou mais com a Melissa, e a polícia também começou a investigar mais a história dela. Então, em 2013, a Melissa é presa novamente e no dia da prisão dela, a polícia encontrou uma quantidade exagerada de remédios com ela. Aquele mesmo remédio que ela dava para todo mundo. E esses remédios, lembra que precisa de receita médica, ela não tinha essa receita, então provavelmente ela usou ali uma identidade falsa para conseguir essa medicação. Bom, o julgamento inicia novamente e dessa vez ela recebe uma sentença de 3 anos e meio por tentar tirar a vida do Fred e também por estar ali com aqueles remédios na hora que ela foi presa. Em março de 2016, ela recebe a sua liberdade condicional e uma das regras dessa condicional era que a Melissa estava proibida de chegar perto da internet. Ela não podia usar a internet de jeito nenhum e ela não podia também portar nenhum dispositivo que tivesse acesso à internet. Mas mesmo assim ela não sossegou não, porque somente um mês depois de ela ser libertada, ela foi pega pela polícia em uma biblioteca ali da cidade, acessando a internet no computador da biblioteca, e também a polícia conseguiu encontrar com ela um dispositivo que tinha acesso à internet, que eu acredito que deve ter sido um telefone celular, né? Um smartphone aí que a gente tem hoje em dia. E esse dispositivo ela também não poderia estar carregando. Então ela vai ser presa novamente. E aqui ela tinha 81 anos de idade. Ela fica um tempo na cadeia por ter desobedecido a condicional, mas foi um curto período de tempo, porque depois o tribunal decidiu libertar ela novamente, porque ela já estava com uma idade muito avançada e hoje em dia ela está com 88 anos de idade, ela está livre e parece que finalmente ela parou com as atividades porque não se tem mais notícias dela. E lembrando que ela até hoje está proibida de usar a internet. Então essa foi a história da viúva negra da internet, que eu acho que essa mulher ela não pagou por tudo que ela fez, não, porque ela ficou muito pouco tempo presa e ela atuou durante muitos anos, tirou a vida de alguns dos seus maridos, outros ela tentou tirar a vida, tudo bem que não conseguiram provar lá que ela realmente tirou a vida do Robert, porque ele acabou sendo cremado, mas eu acredito que ela tem culpa sim, não sei, qual é a opinião de vocês? Lembra que eu fiz a pergunta lá no início do vídeo, perguntando se vocês achavam que ela realmente era a vítima dessa história? Então responde aqui nos comentários, depois que vocês escutaram a história dela inteira, responde se vocês acham que ela era a vítima ou não. E outra coisa, essa história aconteceu no Canadá e Estados Unidos também, né? Eu já contei muitos casos que aconteceram no Canadá, aqui no canal também. Por esse motivo, eu criei uma nova playlist aqui só para os casos do Canadá. Vão lá assistir, lá dentro dessa playlist tem um vídeo de um ônibus. Se vocês tiverem coragem, clique lá para assistir, tá muito interessante essa playlist também. E mais uma informação importante também para falar para vocês é que eu fiz uma pesquisa muito grande aqui para fazer esse vídeo para vocês. É claro, se vocês curtirem o vídeo para mim, eu agradeço de coração. E outra coisa, no meio da minha pesquisa, eu encontrei esse documentário do The 50 State, que é realmente muito bom, que é esse aqui. Ele tem 2 episódios. O primeiro episódio foi feito, se eu não me engano, em 2009 ou muito antes que isso, e o outro episódio é de 2012. Tem aqui mesmo no YouTube, é muito fácil de achar e eu indico muito vocês assistirem esse documentário se quiserem mais informações sobre esse caso. E agora aquele recadinho aqui do final que é muito importante, a gente aprende sempre com cada história que eu trago aqui para vocês. Bom, aquela época eram outros tempos, né? Isso aqui iniciou lá em 1990, 2000. Aquela época o acesso da internet era mais complicado do que é hoje em dia, mas hoje em dia
a gente não vai cair nesse tipo de golpe que a Melissa fez com que os seus maridos caíssem também, porque nós temos a internet. Então, se você está conhecendo uma pessoa, pensando realmente em se casar com essa pessoa ou colocar essa pessoa para morar dentro da sua casa, muito antes de tomar essa decisão, é muito importante que você faça a sua própria investigação sobre a vida dessa pessoa. Essa pesquisa é muito fácil, a gente pode fazer na própria Polícia Federal. Você vai pegar o número de identidade da pessoa e CPF também, e com o nome completo, você vai entrar lá no site da Polícia Federal e vai fazer uma pesquisa sobre antecedentes criminais. A mesma pesquisa você também pode fazer na delegacia do estado aonde você mora ou aonde essa pessoa morou também. Outra coisa, eu moro aqui na Turquia, né? E para vocês aí que estão namorando com turcos, principalmente as pessoas que namoram com turcos pela internet, que eu acho muito perigoso, faça essa pesquisa também. E é muito fácil de fazer aqui na Turquia também. Existe um sistema que se chama E-Devlet. Lá nesse sistema aqui do governo turco, você consegue descobrir se a pessoa tem uma ficha criminal ou não. Então sigam esse conselho, tá? Que eu tô dando para vocês. Cuidem-se sempre, não coloquem qualquer pessoa para morar dentro da sua casa. Conheçam realmente essa pessoa. Não acreditem em todas as palavras, porque, né, a mentira corre muito fácil. Então vá nos documentos e certifique de que a pessoa é realmente quem ela diz que é, tá bom? Antes de sair do vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo aqui para mim, para me ajudar na divulgação do canal. E se você não for inscrito no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.